Boa noite. Hoje a gente vai falar com o Gil Gameiro, da Sanepar. Ele é gerente industrial da Sanepar Londrina. E a gente vai falar um pouco sobre a crise hídrica aqui na região norte do Paraná. Pessoal começando a entrar agora, vamos aguardar um pouquinho até que o pessoal comece a chegar para a gente começar o bate-papo com o Gil. A Ampea, nesse ano de 2020, devido ao Covid, ela vem promovendo várias lives, então já teve várias lives aqui no canal da Ampea e tem uma programação recheada aí pro ano todo, então todo mês aí tá tendo no mínimo 3 lives para a gente conseguir divulgar um pouco o trabalho da engenharia ambiental, né, com relação ao meio ambiente. O Gil daqui a pouco deve estar entrando também. E aí, esse ano de 2020 está sendo um ano muito seco aqui na região norte do Paraná. É considerado o ano mais seco dos últimos 89 anos, né? Desde 1931, quando o CIMEPAR começou a registrar, né, as vazões dos rios aqui. Estamos aguardando o Gil, daqui a pouco ele vai estar entrando e aí a gente vai ter um bate-papo sobre a crise hídrica aqui na região norte do Paraná e como isso vem afetando, né, a vida da população. A gente vai falar também quais são as perspectivas aí para os próximos meses, algumas recomendações aí que a população deve tomar para que isso não venha afetar de forma severa como afetou o estado de São Paulo em 2015, né? Em 2015 teve uma crise muito severa no estado de São Paulo, eles tiveram até que fazer a transposição, né, o bombeamento de outro rio lá para atender a demanda municipal. O Gil ainda não entrou, vou conversar com ele aqui, ele deve estar entrando. E aí a gente vai iniciar o bate-papo com ele. A Ampé esse ano ela está completando 3 anos, ela foi fundada em 2017 e esse ano vai ser ano eleitoral. Então no final do ano a gente vai estar passando por um processo eleitoral para estar elegendo a nova diretoria frente a esses próximos 3 anos. Então a gente está aguardando o Gil Gameiro. O Gil Gameiro está para entrar na live, ele é gerente industrial da Sanepar de Londrina. E a gente vai ter um bate-papo com ele sobre a crise hídrica na região norte do Paraná.
Gil, ele tá entrando, acabei de falar com ele aqui. Então, em breve, a gente vai estar com o Gil Gameiro, gerente industrial da Sanepar de Londrina, para falar sobre a crise hídrica na região norte do Paraná. Eu sou o Rafael, eu sou o atual presidente da ANPEA, Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais. E esse ano, devido ao Covid, como a gente não consegue fazer os eventos presenciais, estamos promovendo, né, uma série de lives, convidando profissionais da engenharia ambiental, grandes amigos, grandes colegas, e também profissionais que atuam na área de meio ambiente, para estar trazendo aqui temas relevantes, né, da atualidade, que afeta principalmente a região do Paraná. Como eu estava mencionando, a ANPEA esse ano ela vai completar 3 anos. Ela fundou em 2017. O Gil está perguntando aqui como que ele entra. Aí eu vou falar para ele entrar aqui na página da ANPEA. O Gil está entrando. A gente vai convidar ele para entrar na live agora. Então, o Gil Gameiro ele é gerente industrial da Sanepar de Londrina, e a gente vai estar falando sobre a crise hídrica na região norte do Paraná. Gil, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Legal, legal. Gil, primeiramente a gente agradece a presença sua na live aqui da ANPEA. Esse ano, devido ao Covid, a gente está promovendo esses eventos aqui na página. E então hoje a gente vai falar sobre a crise hídrica na região norte do Paraná. O Gil Gameiro ele é gerente industrial da Sanepar aqui de Londrina, e a gente vai estar batendo um papo, né, como essa crise hídrica está afetando a população, e ao longo trocar algumas perguntas, né, para a população entender um pouco melhor, né, o que está se passando aí com o nosso bem mais precioso, né, que é a água, e todo mundo depende dela. Sim, perfeitamente. Sanepar opera em todo o estado do Paraná, e toda essa atividade imensa, ela é pautada e baseada no meio ambiente. O que acaba acontecendo é que o Paraná e o sul do Brasil estão vivendo, no ano de 2019 e 2020, uma capacidade de retirada de manancial menor do que o esperado das outras lendas dos outros anos. Isso é um fenômeno que está acontecendo no sul do Brasil, diferente do norte e nordeste, que está justamente o contrário, devido a essa condição climática favorável para o sul do Brasil. Só para confirmar, meu áudio está bom. O seu áudio, estou conseguindo te ouvir. Às vezes ele falha um pouquinho, mas para mim está normal aqui. Ok. Bom, então, de uma forma geral, o sistema de saneamento tem sofrido bastante com essa escassez. Então, nós estamos trabalhando em todo o estado do Paraná em um regime de observação de bastante atenção, na maioria dos sistemas, em alguns sistemas com dificuldade de abastecimento de captação de água devido aos baixos níveis dos lençóis freáticos.
entendi. O pessoal tá falando que o áudio tá vindo dobrado. Para mim, você consegue me ouvir normal ou tá... Sim, tá tudo normal. Acho que estava um retorno de ruim. Ah, tá. Deixa eu abaixar um pouco no microfone, o retorno. Quem sabe melhor. Agora para mim tá normal aqui. Gil, essa crise hídrica aqui do Paraná, ela, para quem observa aí os dados hidrológicos, ela não é de hoje, né? Ela se começou em 2018 com a baixa aí das chuvas. Foi um pouco mascarado porque em 2019 e 2020 teve uma safra recorde aqui no Paraná, porque houve algumas chuvas estratégicas, né, durante a época de plantio. Mas num balanço total, as chuvas não vêm sendo positivas aí para abastecer, né, os reservatórios aqui do norte do Paraná. E aí eu queria que você falasse um pouco com relação aos principais mananciais de abastecimento aqui do norte e como é que está a capacidade deles, se a gente ainda tem água para muito tempo, como que está essa perspectiva dentro da Sanepar aí, né? Considerando que a região metropolitana de Londrina hoje, ela abriga cerca aí de 1 milhão de pessoas, né? Bom, com relação ao sistema da Sanepar e os seus pontos de captação, é preciso entender que a Sanepar busca água de duas formas. Ou ela busca na água superficial, que são os nossos rios e ribeirões, ou ela busca na água subterrânea. A água subterrânea atende a maioria dos sistemas da Sanepar, dos sistemas das cidades pequenas. São fontes de poços subterrâneos que podem ser de 2 aquíferos principais, aqui na região norte. Ou ele é o Serra Geral, ou é o Sistema Guarani. Essas fontes subterrâneas também estão sofrendo com estiagem, porque elas são alimentadas pela reposição das chuvas e pela infiltração da água da chuva nesse solo. Logicamente que existem pontos de recarga específicos. O aquífero Guarani, ele tem um ponto específico de recarga. Ele tem tido uma queda, mas não tão acentuada, porque o ponto de recarga não é bem no sul do Brasil. Então, é um aquífero que está um pouco mais tranquilo nesse momento. Mas ele vem sofrendo uma queda de sua capacidade de retenção já há alguns anos, devido à grande exploração que existe nesse manancial. O aquífero Serra Geral, ele é uma água de solo de rocha fraturada, onde você tem uma percolação e uma capacidade de retenção menor. Eles são aquíferos de menor capacidade, só que eles são mais raros. Então, eles sofrem mais com os processos de estiagem mais prolongados, porque não é uma reposição imediata. E ela é geralmente localizada dentro das bacias hidrográficas. Em chuvas regionais, elas têm um papel fundamental para fazer a recuperação desses aquíferos, principalmente o Serra Geral. Outros pontos de captação da Sanepar são os rios. E os pontos de captação da Sanepar podem ser de duas formas. Ou direto no rio, através de um ponto de captação, ou através de um barramento. Ou faz uma barragem, uma contenção, um reservatório, seja ele da Sanepar, ou seja ele, por exemplo, da Copel, que faz uma barragem, no caso de Mauá, Itaipu, que existe, e você vai captar dentro desse manancial, desse barramento construído. Ou a Sanepar executa, então, a sua barragem, a sua contenção, para fazer o quê? Levantar a conta do rio de reservação, que cria um pequeno reservatório, e desse reservatório você faz extração. Exemplo desse tipo de aplicação é Curitiba. Curitiba hoje possui 4 grandes reservatórios, em que o abastecimento é muito baseado nisso. Porque Curitiba está numa posição de manancial bem complicada, porque está no começo das bacias. Então, a bacia do Iguaçu, por exemplo, é uma bacia que nasce praticamente ali e vai desaguar lá em Foz do Iguaçu. Então, ela sofre muito a questão da perda, porque ela é o começo da bacia e numa estiagem prolongada ela sofre bastante.
Falando especificamente dos pontos da Sanepar do norte do Paraná. No norte do Paraná, nós temos várias cidades, que é o Norte Velho, que têm sistemas baseados nos pequenos rios. Congonhas, no Jerônimo, no Apertado, no Tibagi e no Cafezal. Especificamente, na região metropolitana de Londrina, nós temos 2 pontos de captação. O Rio Cafezal, ele data de 1960, 57 iniciou a obra, 60 foi inaugurado. Então, é um sistema bastante consolidado, há 60 anos que esse sistema está rodando. E o sistema Tibagi, que ele entrou no sistema em 1990. Então, hoje ele tem 30 anos. Esse sistema foi construído para completar o abastecimento na época, havia bastante dificuldade de abastecimento para a cidade de Londrina. Cambé era baseado em postos, e quando esse sistema foi concebido, a Sanepar fez uma opção por fazer um sistema metropolitano, então ela tira a água do Rio Tibagi e desloca essa água até o município de Cambé. E no futuro próximo irá até o município de Rolândia. Então nós tiramos a água a cerca de 47 quilômetros de distância e traz até o ponto mais extremo hoje de Cambé. Então, como é que fica a distribuição dessa água? O Rio Tibagi é responsável por 60%, 65% do sistema Londrina e 95% do sistema de Cambé. E o Rio Cafezal é responsável por 30 e poucos por cento de Londrina e 5% de Cambé. O restante de Cambé, hoje de Londrina, varia muito com fontes subterrâneas. É o sistema Guarani, que nós temos na região norte de Londrina. São 2 poços profundos, com 1.000 metros de profundidade. E os sistemas dos aquíferos Serra Geral, que são alguns postos espalhados no sistema, todos eles integram o sistema metropolitano. Quanto que é a demanda que Londrina tira hoje? Londrina também tira dos rios. Até 230 milhões de litros por dia. Tá? Isso é o que a demanda dessa cidade de 1 milhão de habitantes, dessa grande comunidade metropolitana, pode absorver num dia de grande consumo. Em média, nós tiramos 195, 200 milhões de litros por dia. Isso varia, verão, inverno, depende da condição climática, chovendo, calor, seca, e uma série de condições que fazem com que a reação humana para o consumo aumente ou diminua. Mas essa variação, ela é prevista no sistema. Então, o que acontece? 200 litros por pessoa, dia, esse cálculo aí, se a gente pegar 1 milhão de habitantes, cada pessoa está consumindo aí 200 litros por dia, né, em média, né? É uma conta de padeiro mais ou menos isso, porque, na verdade, nós temos uma população um pouco menor que 1 milhão de habitantes, porque existem outros sistemas. Por exemplo, o município de Tamanana, que a gente atende também, é um sistema próprio. Os distritos são sistemas próprios. Então, tem essa conta de chegar, mas em termos gerais, para projetos, a gente estima de 150 a 200 litros por habitante. Legal. Então, essa conta faz com que você tem que ter essa disponibilidade de água no manancial. Você tem que agregar e pensar que o sistema tem que ser concebido para 30, 40, 50 anos. Então, essa disponibilidade hídrica tem que estar disponível no manancial para esse período. Porque o investimento que se faz para poder construir uma captação e fazer a retirada dessa água é um investimento muito pesado, muito grande. E ele tem que ser pago ao longo de todos os processos. E esse modelo de construção, esse modelo de pagamento, ele é feito e baseado no tempo de vida útil. Quanto que aquele ativo consegue responder e poder ser diluído na tarifa do processo de captação, transporte, tratamento, distribuição, ao longo do tempo, com a depreciação desse material, com a depreciação dessa obra, porque essa obra também se envelhece, ela tem um tempo de vida útil. Legal. Então, tudo isso tem que estar concebido no conceito do sistema e o abastecimento tem que ter capacidade de suportar esse tempo de recorrência necessário para ele. Então, quando a Sanepar escolheu, em 1960, a captação Cafezal, lógico que esses parâmetros não eram bem pensados naquele momento, naquela época.
O sistema Tibagi, ele também foi escolhido um ponto para fazer a instalação da barragem. E aqui vamos falar com relação à escolha desses pontos. Quando se começa um estudo técnico para fazer toda a escolha dos mananciais e a questão das escolhas, é preciso ter um horizonte muito longo. Então, a Sanepar tem um plano diretor de recursos hídricos para 50 anos. Ela fez um estudo agora, há cerca de 6, 7 anos, com 60% de todas as bacias do Paraná. Quanto que o sistema natural consegue fornecer para os próximos 50 anos, considerando o crescimento de todos os núcleos habitacionais do Estado. E eles têm a capacidade ou não de absorver esse crescimento. Essas contas são feitas em cima de série histórica, tanto dos rios, dos mananciais, quanto da questão hidrológica também. Se você vai ter períodos de recorrência de 20, 30, 50, 100 anos. Alguns fatores têm mudado essas perspectivas de projeto. Vamos citar aqui a chuva de 2016. Mudou toda a questão do tempo de recorrência, que tudo aquilo que era conhecido até 2016, ela mudou a partir daquela chuva de janeiro de 2016, quando a intensidade de chuva em um único dia foi totalmente fora da curva. O que isso significa? Que os pontos de escolha das captações têm que levar em conta essa nova chuva que aconteceu. Então, o sistema, o modelo do sistema, acaba sendo alterado ou modificado. Na prática, sistema Cafezal, quando teve essa chuva em 2016, nós não erramos o ponto de captação em 1960, porque a escolha foi perfeita. Mas nós passamos muito perto naquele evento de perder a captação, por exemplo, como aconteceu em Rolândia, em Apucarana, em Maringá, em que o sistema foi totalmente inundado e perdeu-se a captação e a capacidade de bombeamento. Aí não era excesso de falta de chuva, tinha excesso de água. A captação do Rio Tibagi passou pela mesma situação. Passou por uma situação bastante crítica, e a gente teve que fazer adaptações ao longo do tempo para um novo enfrentamento que pode acontecer nos próximos 100 anos, sabe-se lá, né? Com relação à escassez. A escassez, ela vem de uma forma cíclica. Eu estava pesquisando hoje, nós tivemos uma série histórica em 2006, que nós tivemos 2005, 2006, uma série histórica bastante severa também. Nós tivemos um racionamento de água em Londrina, o último que teve foi em 2007, um rodízio. Depois disso, não teve mais esse rodízio. Mas esse rodízio, nós tínhamos uma condição de abastecimento, de tratamento, diferente do que nós temos hoje. A ampliação do sistema Tibagi não tinha acontecido ainda. Então, quando teve a crise hídrica associada a uma baixa capacidade de produção, houve a necessidade do rodízio. Fazendo analogia para a época de hoje, nós estamos tendo uma crise hídrica proveniente de uma crise meteorológica, né, de 2019, 2020, que no nosso caso ainda não chegou numa crise de abastecimento, porque a região norte ainda está respondendo bem, diferente da região sul, que está respondendo de uma forma mais agressiva à falta da água. E o ponto de captação da Sanepar de Londrina, ele foi muito bem escolhido na década de 90, que ele está localizado no barramento natural. Nesse ponto da Sanepar em Londrina, existe ali uma série de enrocamento de pedra natural, porque o Rio Tibagi é muito pedregoso, muita rocha, muita laje, e ali há umas pedras que retêm muita água e elevam o nível de captação. Isso é que está salvando Londrina, porque o Rio Tibagi é um rio muito largo e a água esparrama. Quando ele perde nível, nós poderíamos perder o nível de bombeamento. E não está acontecendo devido a esse barramento. Mas nos coloca nessa situação de poucas chuvas em estado de alerta, porque nós estamos cerca de 2 metros abaixo do nível normal do rio. Ainda temos reserva para bombeamento,
Estamos nos preparando para um plano contingencial para caso a seca possa se agravar e estender até setembro. Historicamente, olhando as séries históricas, a possibilidade disso é bastante grande. E aí a gente pode ter uma queda do nível de vazão do rio Tibagi e Cafezal. E se for necessário introduzir um plano de rosío, só vai ser nessa condição. Realmente que não tenha condições de bombeamento. Por isso que nós estamos fazendo planos contingenciais para tentar buscar água em outros pontos mais profundos, a exemplo de que Curitiba está fazendo agora, que foi buscar água num ponto mais profundo, numa cava, tirando cerca de 400 litros para poder completar o sistema. Gil, me diz uma coisa, em termos quantitativos, você disse que a captação está 2 metros abaixo do nível normal. Essa questão dos 2 metros, quantos metros ainda teria disponível para chegar, por exemplo, numa situação que não teria nível ali para fazer a captação? Tem mais 2 metros ainda? Como que é, assim, em termos quantitativos, para a gente entender, assim? Veja, a informação, no ponto da captação, nós temos mais 1,70 m, 1,80 m. No ponto da bomba. Mas isso não há uma garantia, porque o rio Tibagi, embora a Sanepar faça uma batimetria, ou seja, ela traça uns perfis ao longo do rio, estabelecendo qual que é o perfil do fundo do rio, e aí o nível de água disponível, existem mais pontos em que nós não temos conhecimento. Pode acontecer, em outro determinado ponto, o curso da água não vir para a nossa bomba. Então, pode acontecer isso com 1 metro. E a gente não tem essa experiência. Por quê? Porque nós não passamos por um período de estiagem tão grave como esse no rio Tibagi. Então, essa série histórica de estiagem, para nós, é um conhecimento, porque o Tibagi é um volume absurdo, um volume muito grande de água. Mesmo nessa estiagem, eu estive lá semana passada, retrasada, e eu estive na captação e estive na ajudante. Andei em cima das pedras, no ponto lá do barramento. Você anda muito tempo em cima do barramento, mais de 100 metros margem adentro. Só que existem pontos em que a água vaza. Esses pontos em que a água vaza é que são os pontos perigosos para você perder o nível de bombeamento. Só que isso é uma margem extremamente grande debaixo da água, por mais que a gente faça batimetrias com sonar, fica difícil estabelecer por onde que a água pode fazer a fuga. Então, essa experiência e a afirmação de quantos metros nós temos ainda com segurança, eu diria que mais 1 metro a gente tem com segurança. Depois disso, a gente vai ter que trabalhar essa questão dos perfis e achar esses pontos de fuga para tentar buscar essa água. Perfeito. Então, mas eu acredito que a gente deva estar longe disso. Então a gente teria mais 1 metro, aí se chegar nesse nível crítico, aí teria que mudar a parte da sucção, fazer como fez em São Paulo lá, que eles, na parte de sucção, tiveram que remanejar ali a tubulação para pegar até o volume morto, né? Eles chegaram a retirar, né, em 2015 lá, né? A crise de 2015 em São Paulo ela foi muito severa. São Paulo tem na grande região metropolitana 25 milhões de pessoas. Então o volume de água é muito grande. O sistema complexo Cantareira é um sistema extremamente dependente de um sistema do outro, uma barragem da outra. Então eles tiveram ali muita dificuldade com relação a essa captura pelos rios. E muito volume morto teve que ser transporte de um sistema para outro, porque o sistema Cantareira ele é feito de várias reservas, vários reservatórios. Mas realmente isso aconteceu em São Paulo, a ponto deles terem que fazer transposição para poder buscar e alimentar o sistema Cantareira. Né? Então, o que está salvando o norte do Paraná seria, né, essa abundância de água superficial que a gente tem, somado aí com a visão estratégica da Sanepar em 2006 de ampliar essa capacidade, né, de captação da água, e também a região norte não ser uma região tão habitada
comparando com São Paulo, Curitiba. Então, eu acredito, podemos dizer que esses três fatores que ainda tá dando uma certa margem de segurança para nós aqui do Norte Pioneiro. Posso dizer para você que parte desses fatores tem efeito significativo. As cidades do norte do Paraná, elas são cidades de médio porte. Não são tão pequenas, mas também não são tão grandes. Não se compara uma cidade como São Paulo ou com uma outra cidade maior. As cidades pequenas, de médio porte, como Cornélio, Santo Antônio, Araponga, elas demandam bastante água, mas os rios existentes, eles estão nesse momento. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, porque os mananciais, eles vêm de reposição. Por mais que se acompanhe os níveis de manancial, existem outros usuários da bacia. Então, você tem a questão da irrigação. Você tem desvios de água para uso pecuário. Você tem esses pontos de captação também para tanques de piscicultura. Nem todos os pontos são outorgados. Nem todas essas captações elas têm a autorização e a outorga para uso. O que acontece? Quando você tem um processo de estiagem prolongado no estado inteiro, tudo sobe, inclusive a agropecuária, inclusive a agricultura, a piscicultura, e aí há possibilidade desses desvios. Esses desvios, eles fazem como poder dizer, uma diminuição da capacidade. Por mais que a Sanepar possa estar preparada, esses desvios são significativos. Já tivemos essa situação, por exemplo, no Rio Cafezal. No ano passado, nós tivemos que intervir junto ao órgão ambiental devido a um desvio que estava tirando a água da captação, a ponto de desligar a bomba. Então, essa questão da outorga e das autorizações de uso, elas são fundamentais. Por isso, o decreto-lei. O decreto-lei estabelece agora prioridade para o abastecimento urbano e para a questão do aleitamento de bovinos, de animais. Isso é uma condição preponderante para o abastecimento, para garantir o acesso à água. Então, entre as prioridades, o decreto dá essa cobertura e aí a ação de polícia, a ação de fiscalização para coibir esse tipo de retirada não outorgada. Perfeito. Então, você comenta que é uma coisa que a gente observa também na área ambiental, que muitas captações elas não têm outorga, e aí você não consegue ter um planejamento, né? É muito comum a gente identificar, né, regiões de piscicultura, né, vários tanques, né, e o pessoal captando ali a água do rio, e ela é como se fosse inexistente aí num planejamento hídrico aí do Estado, né? Isso acaba prejudicando, então, né? Esse planejamento. Essa questão da outorga e do uso, a água é um direito a todos, mas é preciso estar registrado, é preciso ter determinação e autorização para você poder retirar. Como tem que ter autorização também para poder lançar. A água não é só importante para se captar, para poder fazer o consumo dela, mas também é importante para o sistema de tratamento de esgoto. Porque depois do tratamento, ela volta ao manancial. E o volume tem que ser adequado para aquela estação que está projetada, por causa da diluição. Então, quando se tem uma captura não outorgada, você afeta o sistema de uma forma como um todo. E a questão do estudo e a liberação dessas licenças, ela pertence ao governo, né, através das agências dos órgãos ambientais, mas deve levar em conta tudo isso. A capacidade de fornecimento daquela bacia, porque existe a questão de vazão específica, de qual é a capacidade do rio, a capacidade de reposição pela chuva, e o quanto que se pode tirar dele sem prejudicar a vazão sanitária dele. Entendendo toda a classe do rio e o tipo de utilização que vai ter aquela água. Então, essas condições, essas condicionantes de outorga são importantes para o abastecimento. Porque você não pode tirar o que é ou de qualquer forma e nem também lançar qualquer coisa, porque tem a questão dos usos, né? O uso é uma coisa muito cuidadosa que tem que se ter quando é a questão da retirada ou lançamento.
Perfeito. Gil, a gente tem uma pergunta aqui. Eles estão perguntando se a Sanepar ela tem alguma ação com relação às matas ciliares desses rios que fazem a captação, né? Eu entendo assim, a Sanepar ela presta um serviço, né, para todo cidadão paranaense, né, uma concessionária que presta esse serviço. E vocês têm alguma relação com relação a essa mata ciliar? Como que isso é lidado, né, dentro da Sanepar? Se tem alguma consonância, né, entre as políticas públicas estaduais, municipal? Como que está funcionando isso na prática, assim, vamos dizer? A Sanepar ela utiliza o meio ambiente. Portanto, a mata ciliar faz parte do meio ambiente. A mata ciliar é importante, a gente entende como uma parte fundamental para a proteção da qualidade de água do rio do manancial. Então, a Sanepar trabalha em parceria com as diversas agências de governo para fazer a recuperação e proteção dessas bacias hidrográficas. Existe legislação que rege todas essas matas ciliares e as áreas de proteção. Existem alguns trabalhos de recuperação, nós temos uma diretoria ambiental que trabalha ativamente para fazer um trabalho junto a essas captações, e também a questão das bacias, a proteção das bacias. Existem diversos trabalhos de diferentes pontos de vista, diferentes abrangências e aspectos, que tenta-se fazer com que aumente a qualidade da água, né? Melhore a qualidade da água, porque a mata ciliar ela permite que não leve aquela água que corre superficialmente em dias de chuva. Ela protege o lançamento de detritos ou de qualquer tipo de área agriculturável dentro da margem do rio, protegendo, então, a qualidade, seja na questão de turbidez, de cor ou de qualquer aspecto contaminante. Ela trabalha no aspecto de curva de nível, de proteção de curva de nível das bacias nas áreas agrícolas e também na questão de manejo de dejetos de animais com relação a esse lançamento. Então, alguns pontos de monitoramento desses rios, todos os nossos pontos de captação, eles são monitorados. E qualquer alteração de parâmetros, de oxigênio ou de qualquer lançamento, porque as nossas amostras são feitas, a gente desenvolve um trabalho de proteção em relação a essas bacias. É lógico que a Sanepar não é uma empresa de âmbito ambiental, no sentido de trabalhar, ir lá e fazer a parte de recuperação. Mas ela trabalha no planejamento, ela trabalha em plano de ação, ela trabalha em parceria, ela trabalha em algumas atividades de recuperação diretamente, mas na maior parte ela trabalha com parceria. Nessas proteções junto, inclusive até as prefeituras também diretamente nesse sentido. Legal, Gil. Gil, sobre a questão da captação, sobre os parâmetros de qualidade da água, com essa baixa aí dos volumes, teve alguma alteração significativa, né, em termos de parâmetro de turbidez, cor, na hora de tratar a água? Mudou essa operação ou ela continua normal, como sempre? Como que está essa... Não, não estranho até o comentário, mas de vez em quando chover é bom. Porque o nosso sistema, o nosso tratamento, ele é feito, principalmente dos rios, ele é feito com tratamento de retirada de qualquer matéria que está em suspensão ou dissolvida da água. Com as baixas chuvas, você tem uma turbidez extremamente baixa, uma cor também mais baixa. Não chega a ser tão baixa como a queda da turbidez. Na nossa região norte, nós temos muito terra manganês, então nossa água tem uma coloração alta. Mas em termos de turbidez, para você ter ideia, a gente trabalha em média em torno de 80 de turbidez. A turbidez tem um parâmetro NTU que a gente considera esse parâmetro referente. Então, nós trabalhamos no Tibagi em média de 80. Com essa seca, nós ficamos trabalhando com 4. Se não tivesse a cor, praticamente bastava filtrar. Perfeito. Porque no nosso processo de tratamento, após a decantação, que é a retirada do material em suspensão, a turbidez fica em torno de 4.
Então, só basta filtrar para poder tirar. Mas como tem curva, a gente acaba fazendo todo o tratamento. E tratar uma água muito transparente, vamos falar assim, muito cristalina, ela tem uma dificuldade devido à de que a luz do sol penetra dentro da água. E essa profundidade que a luz do sol entra, ela alimenta as algas. E essas algas podem causar alguma interferência no tratamento. Então, ter turbidez baixa nem sempre é bom. Às vezes atrapalha. Né? Entendi. Mas é interessante porque a gente acaba adaptando o nosso sistema. E desde que a gente começou com essa baixa de turbidez, nós começamos iniciando, por exemplo, na Regional de Londrina, a aplicação de carvão no tratamento lá na captação, justamente por causa dessa questão das algas, que elas podem dar gosto à água, né? Perfeito. Então, nem sempre essa estiagem aí melhora o tratamento. Pelo que você disse, acaba dificultando um pouco aí por influência das algas aí devido à baixa turbidez, né? E essa informação é bastante importante para o pessoal que atua aí na área ambiental. E ao contrário também acontece. Quando chove muito, a turbidez se eleva demais, a cor se eleva demais e fica muito difícil o tratamento também. Perfeito. Essas chuvas que deram recentemente, agora no final de semana, isso teve alguma influência em termos de abastecimento ou foi insignificante? Como que... Olha, o que aconteceu nessa chuva desse final de semana? Choveu em torno de 60 milímetros esse final de semana. No acumulado do mês de maio, 72 milímetros. Esse é uma chuva, até para o mês de maio, razoável, mas abaixo da média. Como a gente já vem de 2019 abaixo da média, em torno de 10%, vamos lembrar os últimos 10 anos. Nós tivemos 1.400 milímetros há 10 anos atrás. 2019, 1.200, o ano inteiro. 2020, nos 5 primeiros meses, 35% abaixo de 2019, comparando-se os 5 meses também. Então, nós estamos abaixo de 2019 até agora. Então, essa seca, ela está aqui, podemos dizer, acima dos 10% do registro mais baixo dos últimos 10 anos. Nós tivemos registros mais baixos em 2005 e 2006, que foi em torno de 1.200. Mas a questão não é, às vezes, nem o acumulado do ano. É o número de dias que se fica sem chover. Então, o recorde, se eu não me engano, do Paraná é mais de 100 dias sem chuvas, seguidos. Chuvas abaixo de 5 milímetros. Isso agrava muito o manancial. Agrava muito a condição. Dependendo da época que isso acontece, associado à temperatura, você cria uma condição, inclusive, de aumento de consumo dentro da cidade. Quando você tem isso num período frio, é uma coisa. Quando você tem isso num período que está iniciando o verão, vamos dizer que isso aconteça em setembro, a gente pode ter uma temperatura alta com baixa chuva. Daí você vem já num processo de seca. Lembrando onde a gente mora, norte do Paraná, terra pé vermelho. Você junta com isso o ponto. Um período de estiagem de 3 meses, 4 meses. Você junta com isso baixa de nível. Você junta com isso o calor. E aí você vem com uma condição que já aconteceu. Dia muito quente e noite quente. Aí você faz uma dificuldade de abastecimento bastante grande. Pode, às vezes, até ter água no rio, mas a demanda e as condições ambientais, elas demandam. Então, essas condições climáticas, a associação de fatores pode fazer com que essa condição de exploração, de abastecimento, ela fique prejudicada. Então, a gente nunca pode olhar um único aspecto, nem uma única série histórica. É preciso olhar toda a janela, até porque a ciência da hidrologia, a ciência do clima, ela é muito complexa.
Nós, há alguns estudos que toda essa condição que a gente está vivendo é pelo aumento da temperatura lá no meio do Oceano Pacífico. O efeito do El Niño. Quando a gente tem vários fatores de associação climática, quando você tem fatores do El Niño e outras condições. Então, os anos, as crises de abastecimento, as baixas hídricas, elas acontecem por diversos fatores. Às vezes se repetem essas condições, né? De crise ou de abastecimento por esses fenômenos, né? Perfeito. Gil, a Sanepar tem alguma projeção para os próximos meses com relação a essa parte hidrológica? Vocês têm alguma previsão se vai voltar a chover? Porque a gente sabe que agora, aqui no Sudoeste, é um período de estiagem, ou provavelmente não vai chover e vamos ter que aguardar novamente o próximo verão, ser uma previsão mais concreta, né? Porque começa, né, a gente ficar um pouco preocupado com relação a esse nível de água disponível e também se a Sanepar, né, o Estado, né, principalmente no norte do Paraná, está com alguma ação, né, principalmente nas mídias, né, para o pessoal tá racionando o consumo de água. Está tendo uma conversa nesse tipo, e também com relação à tarifa, né, se ela aumentou, ou ela continua a mesma, porque a gente sabe que quando mexe no bolso, o pessoal acaba economizando mais, né? E como que tá para esses próximos meses aí, como que vocês têm articulado aí essa questão? Vamos por partes. Maio, o melhor ano de precipitação foi em 2016, 87 milímetros. Em junho, melhor ano foi em 2012, 200 milímetros. Em julho, 92, em 2015. Em agosto, 2018, 92. Em setembro, 98, 1998, 82 milímetros. Se você olhar a série histórica, é baixo. Vai recompor os mananciais? Pela probabilidade de série histórica, não. Então, nós podemos, otimistamente falando, esperar que tenhamos uma reposição para manter. Agora, a possibilidade, ela é extremamente alta de queda, porque a gente já vem de um ano e meio de baixo. Então, a perspectiva para os próximos meses, até setembro, é da gente trabalhar um plano de severidade, um plano de crise, vamos dizer assim, em todos os nossos mananciais devido a essa condição. Podemos ter um ano de chuva? Podemos, como aconteceu, como eu disse, que nós tivemos já anos chuvosos, inverno chuvoso. E, logicamente, isso recuperamos. Aconteceu com São Paulo na crise hídrica, e chegou um determinado meio que choveu seguidamente. E recuperou o sistema da Cantareira, embora eles passaram 4, 5 meses na situação muito crítica. E não teve mais problemas de lá para cá. Se você olhar o sistema Cantareira, ele teve recuperação. O Sudeste teve chuva. Bom, com relação ao sistema de planos contingenciais, a Sanepar está preparando os planos para poder fazer sistemas complementares para poder manter. E em caso de não conseguir manter por qualquer dificuldade de manancial, é o plano de rodízio, ou o plano de contingência com a população. Por isso, a Sanepar já iniciou um processo de uso racional, nós estamos na mídia já há algum tempo fazendo o pedido à população para que faça o uso racional da água, ou seja, que contenha o desperdício, que evite vazamentos na sua imóvel, na sua casa, que evite gastos desnecessários, lavando o carro, lavando o jardim, quintal, e usando a mangueira, que é muito comum na região norte do Paraná, se usa a mangueira para lavar o chão, né? E empurrar a sujeira, isso é uma coisa que gasta muita água.
banhos mais rápidos, etc. Nós temos que entender que a gente está vivendo um momento de pandemia. Isso também fez um acréscimo de consumo de água. Ele não foi muito grande porque houve uma compensação com o sistema produtivo das indústrias, comércio, que reduziu. Mas houve uma transferência desse consumo do comércio, da indústria, para a residência, que a pessoa passou a ficar mais tempo no seu imóvel e passou a fazer um processo de higienização do seu imóvel, das suas roupas e pessoal, de uma forma mais acentuada. Então, isso teve um acréscimo de 8%. Isso a gente esperava. Bom, com relação à tarifa, aumento tarifário, a Sanepar não está praticando nenhum aumento tarifário nesse momento de pandemia, até porque isso é uma condição bastante difícil hoje, questão econômica. Então, a política da Sanepar é que não se vai fazer uma reposição tarifária nesse momento e não tem ainda prazo definido para isso. Então, eu acredito que enquanto nós perdurarmos essa crise pela pandemia, a situação é a mesma e até lá, se Deus quiser, nós vamos estar resolvendo essa questão hídrica também. E espero que da pandemia também, né? Com certeza, é o que nós esperamos. Gil, a gente está encaminhando aqui para o encerramento da 1 hora de live. Acredito que essa conversa foi bastante produtiva. Você trouxe bastante informações, né, que nós não sabíamos, né, com relação a essa crise hídrica, com relação a essa disponibilidade de água. E se isso, né, realmente, né, tem um cenário favorável aí para os próximos meses. Eu queria ver se você tem alguma recomendação final para falar, né, sobre essa questão da água aí, né, até para o pessoal possa se tranquilizar, né, desde que tome, né, essas medidas, né, de racionamento, né, levando em consideração que o norte do Paraná, né, é um local que tem muitos recursos hídricos e praticamente a gente não está se vendo falar, né, da crise hídrica devido a essa disponibilidade, né? Sim, a gente pede que a população colabore na questão do uso racional, que ajude a Sanepar nessa missão de abastecimento. A Sanepar é uma empresa de engenharia, uma empresa muito séria, leva muito em consideração o abastecimento. Nós trabalhamos 24 horas por dia, todos os dias da semana, arduamente para levar quantidade e qualidade à população. Nós temos aí a responsabilidade com todos os nossos clientes de abastecer, de levar saúde, né, água boa de beber a todos os nossos paranaenses. E aí essa condição difícil e severa que nós estamos enfrentando não vai ser fácil de enfrentá-la sozinho. Precisa da colaboração da população, assim como no caso do Covid, que nós precisamos da colaboração das pessoas para poder fazer um enfrentamento. Nós não construímos a sociedade sozinhos, construímos com todos juntos, construímos com os modelos de engenharia, construímos com os estudantes de engenharia, construímos com os estudantes da área ambiental, os profissionais da área ambiental, porque a questão de qualidade de vida depende muito desse trabalho. Nós estamos numa situação bastante favorável no Paraná em termos de índices de qualidade de vida, de água tratada 100%, de esgoto na faixa aí de 78% no estado inteiro, 94% em Londrina. É um nível de primeiro mundo, com uma qualidade de sistema extremamente confiável e com uma capacidade de resposta bastante rápida. O que a gente espera é isso da população, dos nossos ouvintes de hoje. Agradeço a atenção de todos. E a Sanepar está à disposição, meu Instagram está aí disponível, para que todos possam fazer perguntas no direct ou pessoalmente no Sanepar. Gil, a Ampea agradece mais uma vez, né, você está aqui presente conosco, trazendo essas informações relevantes aí sobre os recursos hídricos, e em especial aqui do norte do Paraná. E a gente vai encerrando a live por aqui e desejar que as chuvas voltem a ocorrer, né? Por mais que
que a previsão aí é de pouca chuva, né? Então, o que a gente pode ficar aqui é na torcida que essas chuvas voltem e que esse Covid aí também, essa curva comece a descer, né? É a nossa esperança agora para dias melhores aí, né? Então seria isso. Gil. Ok, eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder trazer informações e tentar tranquilizar a população, porque a gente é questionado todo dia sobre essa condição, que todo mundo está vivendo preocupado. Mas vamos em frente, que nós vamos vencer essas duas paradas logo, né? Com certeza, e de certa forma nos tranquiliza nessas informações que você trouxe, não só o norte do Paraná, como o Paraná todo tá em boas mãos, né? A Sanepar aí é uma companhia exemplar, né, a nível nacional, com relação a essa excelência aí dos serviços prestados aí e essa seriedade aí de toda a equipe. Então a gente agradece a Sanepar e a gente encerra mais essa live da série aqui da Ampere. Um abraço, Gil. Até Obrigado, um mais. abraço. Tchau, tchau. Até mais, tudo de bom.